Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para abrirmos as Escrituras, conforme registrou o evangelista Marcos. Evangelho de Marcos. Nós vamos fazer a leitura dos versos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Vamos fazer a leitura dos versos de 25 a 31. Marcos 14, de 25 a 31. Hoje nós queremos falar sobre um tema que exige um certo cuidado na nossa percepção de entender o tema da forma como ele foi escrito. Nós vamos dividir então com a igreja essa oportunidade de falar sobre esse tema, a dificuldade de se entregar. Esse é o título. A dificuldade de se entregar. Marcos 14, verso 25 a 31. Convido você para acompanhar a leitura que será feita. Assim diz a palavra do Senhor, amados. Em verdade vos digo, é Jesus falando, em verdade vos digo, jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Pedro é avisado. Qual é esse aviso que Pedro recebe? Esse aviso está escrito em todos os três evangelhos. Você vai encontrar este aviso transcrito nos três evangelhos. E o que Jesus queria? Jesus estava falando a respeito da chegada do seu momento em que ele haveria de ser crucificado. Os primeiros passos para essa hora em que Jesus já estava começando a caminhar em direção aos passos que o levaria à cruz do Calvário. Então o texto diz: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Pedro é avisado, portanto, depois de avisado, então Jesus disse: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. É o que diz o versículo 28 do texto que citei para os irmãos. Mas depois, disse Jesus ainda, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos, Pedro se levanta com aquele vozeirão desse, o vozeirão que ele costumava falar, que ele queria anunciar algo dentro dos discípulos. Então ele levanta e diz para Jesus assim: ainda que todos te neguem. Pedro vira e diz, o que ele diz? Eu jamais te negarei. Que convicção, que palavra maravilhosa. Imaginava eu, enquanto lia esse texto em casa, que palavra maravilhosa deveria ser esta que adentra os ouvidos do mestre, aonde o seu discípulo querido, aquele que seria o líder da igreja logo após a ressurreição, Pedro, diz para Jesus, Pedro olha para Jesus e diz: eu jamais te negarei. Jamais. Respondeu Jesus, depois que ele falou desta maneira, em que o coração dele estava altaneiro, estava se sentindo como quem tinha toda a convicção. Eu pergunto a você nesse momento, e quem estamos lendo esse texto, já houve um momento na sua vida em que você tinha plena convicção de que você estava certo?
de que você estava certo sobre empreendimentos, que você estava certo sobre o caminho que você estava seguindo, que você tinha certeza absoluta, é impossível que Deus não veja o quanto eu estou no caminho certo. Foi assim que Pedro olhou para Jesus e disse, que ele disse, eu jamais te negarei. E Jesus então responde, em verdade eu te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes, diz a palavra do Senhor. Mas ele insistia com veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei. E logo em seguida os outros discípulos, por terem ouvido esta palavra, eles também disseram, não, nós também não vamos negar o Senhor. Nós também não vamos negar o Senhor. A igreja pode sentar-se. O título da nossa mensagem hoje fala sobre a dificuldade de se entregar. É esse o nosso título. A dificuldade de se entregar. Marcos está trazendo para nós, irmãos, uma realidade da qual nós muitas vezes temos encontrado nos arraiais cristãos, aonde com a melhor vamos dizer assim, com o melhor dos interesses, dentro da igreja temos encontrado pessoas com um coração cheio, lotado de desejo de agradar a Deus, desejoso do desejo de encontrar na pessoa do Senhor a aprovação do meu canto, em que eu canto na igreja, ou da aula de escola dominical, que aquela irmã tão graciosamente se dedica a colocar diante do altar de Deus, e fica feliz por ter prestado este serviço não só à igreja, mas em adoração, porque segundo a palavra de Deus, tudo o que um verdadeiro adorador, nós cantamos aqui agora, não foi? Tudo que um verdadeiro adorador quer receber do Pai é o quê? A aprovação daquilo que ele está entregando como oferta suave diante do altar de Deus. Eu pergunto, estaríamos nós entregando de uma maneira tão convicta a ponto de que nós nos tornamos cegos e incapazes de perceber quando nós estamos errados? Sabe qual é a atitude que uma criança, até a idade aproximadamente de 14 a 15 anos de idade, sabe qual é a dificuldade que ela tem para aceitar a negação em sua vida? Aceitar a negação em sua vida é quando a criança chega, apresenta algo para o pai e para a mãe e ela só espera uma coisa. O que é que a criança espera? Que ela seja, quando os pais olham para ela, olham para a obra que ela criou, aquela criança pequenininha, né, chegou da escola com uma batata na mão e alguns furinhos, né, que já viu esses brinquedinhos na escola? Você está rindo porque já viu, né? Na escola a gente não brinca disso, pega a batatinha e fura com os palitinhos, né, com a professora ali, aí ela leva aquela batatinha para a professora e entrega para a professora, que leva junto para a mamãe e diz, olha o que a sua filha fez. A maioria das mães acertam, minha filha, que lindo que você fez. Mas às vezes tem os pais, né, que são defeituosos nessa área, né, eles não são capazes de perceber que a criança espera um reconhecimento de que aquilo que ela está fazendo é para agradar o papai e a mamãe. A mãe abraça e beija, aí o pai olha, o que é isso que você fez? Eu estou contando alguma coisa excepcional? Não, não é verdade? A criança olha e faz aquela cara, como quem quer dizer assim, o senhor não está vendo que é um cavalinho? Depois dizem, é sim, filé, papai viu. Aí ela olha com aquela cara assim, tá, você não está me convencendo. Se isso acontece com uma criança, imagina com um adulto.
um jovem. Nós queremos agradar a Deus, nós queremos entregar a Deus tudo aquilo que nós desejamos, e atente para essa parte, tudo aquilo que, ponto 1, nós, ponto 2, desejamos. Nem sempre o que desejamos está de acordo com o que nós olhamos e entregamos. Nós estamos aqui diante de um texto que fala sobre a dificuldade de se entregar. Os discípulos estavam diante dos primeiros passos para que Jesus haveria de começar a se entregar no sinédrio, aonde ele haveria de ser morto, aonde ele haveria de ser crucificado. E naquele momento Pedro e os apóstolos estavam digladiando, estavam querendo dizer: não, eu jamais te negarei. Alguns dos discípulos nem ali estavam, como era o fato de Tiago, que não estava presente nesse momento, mas ele logo chega. E essa é a única ocasião no Evangelho em que Marcos, que é o autor desse texto que nós estamos falando, o Evangelho de Marcos, vou repetir mais uma vez, Marcos 14, de 25 a 31, aonde Jesus vai falar sobre o momento em que ele vai ser entregue, o momento em que ele vai lutar contra o seu coração para entregar Jesus. Pedro é um deles, e Pedro quer enfatizar a segurança que ele sente, a certeza que ele sente de que ele jamais negará Jesus. O grande Pedro, aquele que fez grandes obras, em que Jesus ensinou grandes coisas, logo ele, imagino que ele pensou isso, logo eu. Qual é a segurança da sua religiosidade hoje, meu irmão? Você vive aquilo que você canta? Você vive para e passo? Você sabe o que é para e passo? É aquilo que anda ao lado sem tirar nem pôr. Você já teve aquela amiga ou aquele amigo que te conhece tão bem desde a infância, que um pequeno vislumbre de olhar para o amigo, você já sabe se ele está bem, se ele está mal, se ele está pensando, o que ele está pensando. Porque o amigo é aquele que quando olha e conhece bem, não precisa falar muito, não é verdade? Basta um olhar. Pedro, grande Pedro, Pedrão, em Marcos capítulo 11, verso 1, que vai citar Zacarias, no texto do Monte das Oliveiras, lugar onde Jesus está, lugar onde Jesus ora com os discípulos, lugar onde Jesus olha para os discípulos e os vê cansados, ludibriados pelo sono, pelo cansaço. Logo em seguida Jesus vai fazer um chamado: orem comigo. E depois desse chamado, o que vem depois? Vem o ronco de Pedro, porque eles prometeram para Jesus que eles haveriam. Jesus andou a um tiro de pedra, é um texto que afirma que é um tiro de pedra, mais ou menos uns 4 a 5 bancos desse aqui, um tiro de pedra de distância, e ele diz: eu vou a um tiro de pedra de distância para orar. Ele não queria ficar longe dos discípulos, mas não queria também ficar tão perto que ele não pudesse ter a intimidade com Deus, porque Jesus dobrou seus joelhos para falar com o Pai, e ele queria quietude, e sabendo que os discípulos estariam ali. Mas quando Jesus acaba de orar, como é que eles estão? Quem sabe? Quem lembra o texto? Estão dormindo. Nem um pouco de tempo vocês puderam orar comigo. Perceba que no texto há uma sensação, um sentimento de nem por uma coisa tão simples vocês são capazes de fazer um desejo meu. Mas se você for perguntar para cada um dos discípulos naquela hora, eles teriam uma desculpa para dizer por que não fizeram. E quantas vezes não é assim conosco, irmãos? Nós falamos que somos cristãos, nós falamos que nós vamos entregar a nossa vida ao Senhor, que a nossa vida é de Jesus, que a nossa vida pertence
na Semana da Paixão, Jesus se vê nessa realidade onde ele começa a perceber que os discípulos estavam querendo manipular Jesus de uma maneira em que eles pudessem tirar Jesus do caminho que Jesus estava seguindo. E eu pergunto para você, meu amado irmão, minha amada irmã, independente da sua idade, independente da sua vida, eu quero perguntar a você: você tem convicção de que a sua entrega, olha essa palavra vai nortear o sermão, você tem convicção da sua entrega ser agradável a Deus? Nós cantamos louvores, não cantamos? Hoje não cantamos uns louvores aqui? Cantamos, né, irmãos? Cantamos os louvores, belíssimos. O nosso grupo de louvor é um grupo de louvor que nós temos prazer de ouvir, nós temos prazer de participar. Mas você tem certeza que tudo que você cantou foi aprovado pela palavra de Deus? Olha para mim não, eu tenho a convicção, quero saber de vocês. Igreja, quando eu falo equipe de louvor, eu não estou me referindo apenas aos jovens, estou me referindo à igreja, porque a igreja precisa ser preparada, ser pronta para responder ao mundo quem é Jesus, porque Ele é meu Salvador e Ele habita em mim. Aquele que é morada do Espírito Santo, obviamente porque foi enviado o Espírito para esta vida, precisa entender uma coisa muito importante em nossas vidas. Nós recebemos a fé. A fé é um instrumento através do qual Deus se vale não só para abençoar a sua igreja, mas para, repitam comigo essa frase que é enorme, uma frase enorme, olha só: capacitar. Você é capacitado pelo Espírito Santo para reconhecer as ofertas de vida que você tem dado a Ele, que você tem colocado diante dos seus pés em oração, na sua casa, na sua igreja, diante do mundo. Uma fé madura é aquela que não se abala facilmente diante das adversidades e confia plenamente nas promessas de Deus, como diz o autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Deus nos garantiu, a nós quem? A igreja dele, a nós que somos a igreja de Cristo, a nós que somos a habitação do Espírito Santo. Deus deu a esta igreja uma promessa. E que promessa é essa? Vocês podem confiar em mim. Não é em mim, reverendo Luiz, não é em mim, reverendo Luiz. É Jesus dizendo ao seu coração nesta noite: vocês podem crer em mim. E é essa segurança que transforma nossas vidas. A Bíblia é cheia de exemplos de fé, mas não existe fé sem entrega. Agora você começa a ver a correlação das duas coisas que agora vamos unir para que você possa entender. Não existe fé sem entrega. Não existe fé que não se possa ver. Não existe fé quando você diz assim: a pessoa está orando, eu não sei o que ela orou, eu não posso saber o que ela orou, mas através da vida dela, você vai ver a transformação que existe através de uma vida de oração. Jesus deixou um mandamento para nós muito importante, curtinho, fácil de guardar. Repita comigo: orai. Viu como é que você sabe? Orai sem cessar. Como é que o crente vai dizer que não sabe orar? Como é que o crente
vai dizer que é crente, se para ser crente eu preciso crer? E sem fé eu não posso agradar a Deus. Sem fé eu não posso crer. Sem fé, sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro amava Jesus, mas o que acontece com ele? O que aconteceu com ele? Não, senhor. Aí tem todos esses aí, olha que estavam todos eles reunidos ali, antes de Judas chegar, isso acontece, estavam todos eles reunidos ali. Jesus vai ali para orar, quando ele volta, encontra a turma lá roncando. Aí ele vai e reclama: poxa, você não quer orar nem um bocadinho? Ele volta para orar. E quando ele acaba a oração, ele chega e encontra todo mundo dormindo de novo. E ele reclama novamente, diz assim: pronto, agora não temos mais tempo. Aquele que veio em nome de Satanás, que era Judas, porque o texto diz que Satanás entra em Judas. A Bíblia diz isso: Satanás entra em Judas para que ele fizesse aquilo para o que ele foi eleito fazer. Pense nisso, irmãos. Isso é uma coisa importante para a gente entender. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o cenário já estava pronto, a entrada triunfal de Jesus já estava pronto. Deu-se no período de maior fluxo da cidade santa. Estava acontecendo ali um grande reboliço na cidade. Por causa de quê? Obrigado. Por causa de quê? Por causa do fato de que Jesus pediu para eles orarem. Era importante que naquele momento houvesse oração, porque o que vinha depois, o que estava para vir depois, seria o início de uma perseguição ao Evangelho de tamanha escala, que só foi acabar essa perseguição. A primeira perseguição começa através da crucificação de Cristo. A primeira perseguição só termina depois da morte do segundo Herodes. Isso vai acontecer nesse momento do ministério de Jesus, quando Jesus então chega para os discípulos, pede para eles orarem, eles não oram, então Jesus é capturado, porque Judas vem e aponta Jesus para os soldados romanos, porque eles não sabiam reconhecer quem seria Jesus entre eles ali, porque eles eram todos da Judéia, eles tinham uma aparência igual, eles estavam escuros, eles estavam próximos do jardim de Getsêmanes, e ali era muito escuro. Então os soldados pediram para que Judas os levasse até o local onde eles estavam, para que Judas mostrasse quem era o traidor. O que você faria naquele momento, um momento como esse? Você conhece o texto? O texto vai dizer que quando os soldados chegam para pegar Jesus, ele rapidamente, para não permitir que os seus discípulos pudessem ser machucados ou algo pior, ele se apresenta. Os soldados levam ele, e agora ele está nas mãos daqueles que mais o odiavam. Interessante que quem vai buscar, junto com o soldado romano, quem vai buscar Jesus é um dos sacerdotes do templo. Sabe por quê? Porque todo o empreendimento para matar Jesus começa no templo. Foi dentro da casa de Deus que começou o desejo de odiar aquele que era o Filho de Deus. E quantas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa nos nossos dias? Atente para algo que eu vou dizer para você, meu irmão. Tente se colocar neste momento, eu peço isso por gentileza, tente se colocar neste momento no lugar de Jesus. Imagine você como Jesus, tendo feito o que Jesus fez por você. Imagine de verdade, use a sua capacidade de imaginação. Imagine de verdade você no lugar de Jesus, tendo feito por todas aquelas pessoas o que Jesus fez, e agora estava se entregando para que você não precisasse morrer, se entregando por você.
Hoje Jesus não te pede que você venha a ser crucificado por Ele, mas Ele pede coisas muito mais fáceis para mostrar o quanto você realmente o ama. Porque quem ama, mostra, não é verdade? Qual é o pai que tem a capacidade de dizer para o filho, quando ele ama o filho ou a filha, eu não amo você? Você consegue imaginar isso? Mesmo que seja num tom equidistante, apenas para exemplificar, você consegue imaginar a si mesmo olhando para a sua filha, olhando para o seu filho, dizendo: eu odeio você. O que você acha que vai gerar no coração do seu filho? Pois o Filho de Deus fez isso por nós, por amor a nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, o cenário estava pronto, a entrada triunfal estava ali, e nesse tempo o povo judeu estavam celebrando a libertação do Egito, estavam celebrando a festa que gritava em torno do cordeiro que deveria ser morto. Todos estavam celebrando a festa dos pães ázimos, relembrando o sofrimento do êxodo, pela vida que estava sendo entregue ali, porque Moisés vai representar Jesus nesse episódio, sendo que Jesus agora, ele está ali ao vivo e a cores, diante daqueles seus algozes que iriam matá-lo, e aqueles 12 discípulos que o amavam e diziam que o amavam, que iam entregar as suas próprias vidas. Olha a palavra que eu estou falando muitas vezes nesse sermão. Qual é a palavra que eu mais estou falando nesse sermão hoje? Entregar. Entregar. Você tem sido capaz de entregar a sua vida para que o Evangelho, para que a sua igreja possa sair por essas portas e pegar o amor que Jesus deu a você e converter vidas lá fora? Por isso, diante de uma semana inteira de festejos, eles estavam rememorando o êxodo, e esse momento também era a rememoração do momento em que Jesus estava sendo capturado, e a partir da sua captura, assim como foi a perseguição com Moisés, Jesus começa a ser perseguido pelos soldados do templo. Por quê? Porque eles queriam esconder Jesus, eles queriam inquirir de Jesus antes que Jesus chegasse ao rei, antes que Jesus chegasse a Herodes, antes que Jesus chegasse a César. Eles queriam interrogar Jesus antes. Sabe por quê? Sabe quem foi que esfacelou as costas do nosso Salvador? Sabe quem fez isso? Foi o Sinédrio. E sabe quem era o Sinédrio? Eram os religiosos da época. Foram eles que levantaram os açoites para arrancar pedaços de Jesus, de um momento terrível que eu não ouso aqui de tentar explicar a você ou mostrar, porque não é algo que nós vemos com facilidade. O que o nosso Salvador viveu em nosso lugar nos leva ao segundo ponto, que nos ensina aqui a realidade dos principais sacerdotes que conspiravam, homens de Deus que conspiravam contra aqueles que pregavam a verdade. O próprio Jesus que pregava a verdade, os discípulos que diziam: nunca vos negarei. Quem teria a coragem de dizer nesta noite: eu já neguei a Jesus alguma vez? Você teria coragem de fazer isso? De dizer isso? Eu já neguei Jesus 1, 2, 3 vezes. Então eu convido você para dar uma olhadinha na vida deste ladrão, deste mercenário chamado Judas Iscariotes. Ele roubava do dinheiro que os discípulos angariavam para as viagens que eles faziam junto com Jesus. Pessoas que davam donativos para o ministério de Jesus,
continuar, geralmente, e a maior parte esmagadora, era feita por quem? Quem é que dava esses donativos? Eram as mulheres piedosas. Elas passavam a trabalhar para ganhar valores, para quê? Para que o ministério de Jesus pudesse ser sustentado. E ainda hoje, muitas vezes, o volume maior de pessoas que se entregam ao trabalho do Senhor ainda são as do ministério feminino. Estou mentindo? Qual é o tamanho de uma UPH e qual é o tamanho de uma união feminina? As reuniões. Basta ver. Basta olhar. Por isso que ser um lugar do nosso sermão chama a atenção para isso. Deus havia determinado que seria durante a Páscoa, que estava cheia naquele momento de festa. Não durante a festa, mas nesse momento de festa, quando Jesus disse ao Todo-Poderoso, esse era o decreto de Deus, que foi destinado ao Filho de Deus. Só Ele poderia morrer naquela cruz. Por que só Jesus poderia morrer naquela cruz? Porque só Ele era o Santo de Israel. Só Ele era o puro, o que veio da parte de Deus, o Santo, aquele que podia colocar no inferno todos nós aqui. Porque isso que nós merecemos, por mérito nós merecemos o inferno, mas por misericórdia, o que é que Deus nos deu? A salvação pela graça. Graça de quem? A graça de Jesus. O preço foi alto. Foi alto por quê? Porque só Ele podia pagar esse preço. Há alguém santo aqui? Há alguém puro aqui? Há alguém em processo de santificação aqui? Dado o perdão. Processo de santificação, irmãos, todos nós estamos, mas ninguém é puro. Puro só tem um, que é Jesus. Mas aqueles que são filhos de Deus serão purificados. E a primeira purificação, pode ser, a primeira purificação é pela palavra. É sempre pela palavra. E depois será pela volta do Cristo. Porque na volta do Cristo, Ele não virá para ensinar mais nada. Ele virá apenas para buscar a sua noiva. Ah, irmãos, que tempo maravilhoso é este da Páscoa. Mas será que nós entendemos o que isso realmente significa? Significa, meu amado irmão, minha amada irmã, como diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, pois também Cristo, 1 Coríntios 5, 7 diz, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, Ele foi imolado no nosso lugar. Jesus queria morrer no dia da Páscoa. Por quê? Porque a relação da morte de Jesus com a Páscoa faz parte evidente do pensamento de Deus. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, como diz o apóstolo Paulo. Esse era o plano que Deus tinha, e por isso Jesus precisava morrer. O plano de Deus já estava determinado desde a fundação do mundo, como diz o capítulo 14, versículo 2, que eu li para os irmãos. Os líderes religiosos de Israel decidiram matar Jesus, mas amados, ninguém poderia matar Jesus. Ele mesmo vai dizer, ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo vou-la dou voluntariamente. Sabe por que ninguém poderia tirar a vida dele? Simples, porque ele é Deus. E por quê? Por que conseguiram tirar a vida dele? Quem sabe essa resposta? Clássica categórica. Porque ele abriu mão da sua deidade e assumiu forma de servo, de homem, de ser humano, como eu e você.
Por isso ele pôde morrer na cruz. Porque a cruz, ela não é um símbolo de alegria. Naquela época a cruz significava o símbolo de malfeitores, de pessoas que mereciam a morte. Jesus merecia a morte? Não. E você? E eu? Merecíamos a morte? Hoje nós não merecemos mais. Por quê? Porque quando ele subiu aos céus e voltou às alturas, ele separou a sua igreja. Ele separou a sua igreja de forma que ninguém pode tocar no ungido do Senhor. E o ungido do Senhor, do Novo Testamento, é a igreja. Viu o que ele fez por você? Você tinha ideia do que ele fez por você? Que tipo de vida você acha que nós deveríamos ter? De fato, em que Jesus olhasse para esta vida e recebesse todo o agrado do seu coração. Que tipo de vida você acha que nós temos que ter? Eu estou falando para crentes aqui, não é? Que tipo de vida você acha que Jesus quer ver quando Ele olha para nós? O mundo não pode ver, somente se a igreja se manifestar. Mas somente a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, somente a igreja é que pode se manifestar. E eu pergunto para a igreja agora: nós temos nos manifestado? Nós estamos nos manifestando na sociedade, mostrando para as pessoas que é urgente que elas entendam o porquê elas precisam conhecer a Jesus, elas precisam assumir um compromisso com Jesus, precisam entregar as suas vidas a Jesus? Vocês estão esperando eu dar a resposta? Não. Eu convido vocês que já conhecem Jesus a dar essa resposta lá fora, mesmo na perseguição, mesmo na dificuldade, dentro ou fora da sua casa, dentro ou fora da sua faculdade, não importa. As pessoas, para verem Jesus, elas vão olhar para vocês, elas vão olhar para a igreja, porque nós somos a noiva. Quem manifesta a palavra de Deus aqui no mundo é a noiva de Cristo, que é a igreja. Se você entendeu, eu fico com dois sentimentos muito calorosos. Primeiro, eu fico alegre, e em segundo, eu convido a você a ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa missão é sua, é nossa, é de todos nós. Que Deus os abençoe.